Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 26. Eu sei que você veio aqui para ouvir a voz do Senhor nessa noite. E o meu desejo é ser apenas uma porta-voz daquilo que Ele quer falar com você. Ele não te trouxe aqui porque eu que ministraria a palavra, mas Ele te trouxe aqui porque Ele queria falar com você. Então, abra o seu coração, abra a sua mente, abra os seus ouvidos e esteja atento àquilo que o Senhor tem para falar com você nessa noite. Nós vamos ler Gênesis no capítulo 26. A gente vai ler alguns dos versículos iniciais e depois a gente vai partir para o versículo 12. Então, Gênesis 26, 1 diz assim: sobreveio à terra uma fome, além daquela primeira, ocorrida nos dias de Abraão. Por isso, Isaque foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu-lhe e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Fica vivendo nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, porque darei todas estas terras a ti e aos que descenderem de ti, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas estas terras, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, Isaque habitou em Gerar. E aí você pula lá para o versículo 12, que diz: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. O homem engrandeceu-se e foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso, e possuía ovelhas e gado, e muitas pessoas a seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam. E os filisteus entulharam e encheram de terra todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de seu pai Abraão. E Abimeleque disse a Isaque: afasta-te de nós, porque te tornastes muito mais poderosos que nós. Essa história, ela fala sobre Isaque, filho de Abraão. Abraão, o pai da promessa, aquele que recebeu, aquele que Deus chamou para fora da tenda e disse: olha as estrelas do céu, conte-as. Você consegue contar? Pois é, essa é a descendência que eu vou dar a você. Abraão, nessa ocasião, não tinha nem filhos, não tinha nem possibilidade de ter filhos. E ele recebe essa promessa do Senhor. E mais para frente, você deve conhecer a história de Abraão. Mais para frente, ele tenta dar um jeitinho na promessa e ele se junta com Agar, geram Ismael. Mas a promessa de Deus estava sobre a vida de Isaque. E Abraão, juntamente com Sara, sua esposa, geram Isaque, de fato, o filho da promessa. E eles criam Isaque nos caminhos do Senhor. Isaque cresce conhecendo a Deus, cresce conhecendo a promessa que havia sobre o seu pai. Ele cresce sabendo que o seu pai carregava uma promessa de ser pai de multidões, de ser pai de uma nação. E quando Abraão morre, Isaque fica com a responsabilidade de dar seguimento a essa promessa. Afinal, ele era filho dessa promessa. E aí, especificamente nesse capítulo, está acontecendo uma grande fome na terra onde eles moravam. E
Isaac decide sair de lá para procurar abrigo, procurar comida em outras terras. E ele recebe uma palavra muito clara de Deus: não vá para o Egito. Você pode ir para outro lugar, mas não vá para o Egito. E apegado a essa palavra de não vá para o Egito, Isaac ele vai procurar lugar em Gerar, na cidade de Gerar. E essa cidade, alguns capítulos anteriores, Abraão também vai a essa cidade, pelo mesmo motivo da fome. Acontecem basicamente as mesmas coisas que aconteceram com o pai, com Abraão, acontecem com Isaac. E ali naquela cidade, Deus faz com que Isaac prospere muito. Embora ele tenha cometido um erro, porque foi justamente a parte que a gente pulou, Isaac ele fica com medo dos filisteus e ele diz que a sua esposa, na verdade, é a sua irmã, porque ele tinha medo do que as pessoas podiam fazer com ele. E ele comete esse erro, mas, mesmo assim, por causa da fidelidade de Deus, porque Deus tinha uma palavra sobre a vida dele, ainda assim, mesmo com a sua falha corrigida algum tempo depois, Isaac ele tem a oportunidade de prosperar muito naquela cidade. E aí isso desperta a inveja dos filisteus, isso desperta a inveja dos moradores daquela cidade. E nós vamos iniciar uma série aqui na Central, nas unidades da Central, né, chamada Superação. Então, no mês de setembro, você vai escutar nós falarmos sobre isso, sobre superação. O que é a superação? O que nós vamos falar sobre a superação? Nós vamos falar sobre personagens da Bíblia que fizeram de um momento ruim, fizeram de um momento difícil, uma oportunidade para avançar, uma oportunidade para crescer. E nós esperamos mesmo que essa não seja apenas uma série, mas que Deus fale ao seu coração. Que Deus te tire do lugar de conforto, que Deus te tire do lugar confortável mesmo, né? E te leve a um novo nível para a honra e glória do nome dele. Então, agora que eu já te expliquei mais ou menos a história, eu quero tratar com vocês sobre alguns pontos dessa história que nos chamam a atenção. Porque Isaac, ele está nessa terra e a Bíblia diz que Deus o abençoa, Deus permite com que ele prospere. E é muito claro quando diz que Deus o abençoava, Deus estava com ele. Só que isso está muito atrelado ao ato de obediência que Isaac tem quando Deus diz a ele: não vá para o Egito. O Egito podia ter muito mais oportunidades para Isaac e sua família, oportunidades de uma vida melhor, oportunidades de estar cercados de pessoas. Só que eles são levados a um lugar onde eles já tinham, a família já tinha tido desavenças, e eles são levados para esse lugar com uma palavra: não vá para o Egito, não faça isso, não vá para o Egito. E eu tenho certeza que na cabeça dele, na mente de Isaac, passou por muitas vezes o desejo de ir para o Egito. O Egito seria mais fácil, o Egito seria melhor. No Egito eu teria mais oportunidades. E talvez Rebeca ali, né? Rebeca, eu falei certo? É Rebeca. Gente, Rebeca, Raquel, é uns nomes muito parecidos. E talvez Rebeca ali, né? Porque a gente que é mulher, a gente sabe que a gente ficaria: eu falei para a gente ir para o Egito. Eu falei para a gente ir para o Egito. Você sabia que o Egito era melhor. E talvez Rebeca ali na cabeça dele: vamos para o Egito, vamos pegar esses meninos e ir para o Egito, pelo amor de Deus. Só que ele se apegou a uma palavra: não vá para o Egito, não vá. Por mais que as oportunidades lá sejam mais legais, não vá para o Egito.
Porque, por mais que lá tenham muitas oportunidades, eu não sou o Deus do Egito. Você não vai me encontrar lá. E talvez Deus está dizendo para você nessa noite, não vai para o Egito, não. Existem muitas oportunidades no Egito, mas lá tem outros deuses também. Existem muitas oportunidades que talvez você pense que são melhores lá no Egito. Mas lá no Egito, você não vai conseguir me adorar com a liberdade que você me adora. Lá no Egito, você não vai conseguir ter a sensibilidade que você tem aqui. Então, como primeira lição dessa história, nós temos a obediência incondicional ali de Isaac. Ele se apegou à palavra, não vá para o Egito, e ele não foi para o Egito. E se Deus está falando com você nessa noite, não vai para o Egito, meu querido, minha querida, não vai para o Egito. Não se apegue a oportunidades. Deus não é um Deus de oportunidades. Deus não te ganha nas oportunidades. Então, Isaac, ele se apega a essa palavra e por causa da obediência dele, junto à promessa que Deus tinha para ele, ele é próspero nessa terra. Ele consegue ser muito próspero e a palavra diz que ele colhia a 100 por 1. Então, ele plantava uma coisa, ele colhia 100 vezes mais daquela coisa. E isso não tem a ver com lógica humana. Era simplesmente Deus o abençoando e o fazendo prosperar. E isso começa a despertar a inveja. Isso começa a despertar o porquê. Por que que ele é assim? Por que ele prospera tanto? E aí vem o grande X da questão. Por conta da inveja, os filisteus eles são levados a entulhar os poços de Isaac. E aí, por que eu quero que você entenda que isso é tão importante? Abraão, como eu te disse, ele já esteve nessa terra onde Isaac estava, na terra de Gerar. E Abraão, ele cavou poços. E os poços naquela época era um sinal de sobrevivência, era uma forma de sobrevivência. Então, onde eles paravam para acampar, aquelas pessoas que tinham condições, que eram mais ricas, que tinham mais posses, eles cavavam poços naquele lugar para que eles pudessem ter acesso à água. E aí, Isaac, ele cresceu em Gerar ali junto com o pai dele, mesmo sendo pequeno, ele teve ali as experiências junto com o pai. E eu tenho certeza que ele já foi em cima desses poços. Eu sei onde meu pai cavou um poço, eu vou lá. Só que, por conta da inveja dos filisteus, os filisteus começam a entulhar esses poços, começam a colocar terra em cima desses poços, para tampá-los novamente, para que Isaac não tivesse acesso à água. Então, todos aqueles poços que Abraão tinha construído, que Abraão tinha cavado, eles começam a ser tampados e Isaac começa a ficar sem acesso à água. E aí, eu não quero aqui apelar para palavra motivacional e tal, mas talvez estão entulhando seus poços. Talvez estão tacando terra nos seus poços. E é aí que eu quero chegar no ponto dessa mensagem. Isaac, ele, ao ver que os filisteus estavam entulhando os poços, ele começa a cavar novos poços. Ele começa a cavar de novo. E ele não desiste. E aí ele cava um poço e eles vão lá e tacam terra de novo. E aí depois ele cava outro e vão lá e entulham de novo. E ele vai cavando e vão entulhando. E ele vai cavando e vão entulhando. E o primeiro poço que ele cava e que ele tem acesso ali de fato à água, ele dá um nome desse poço, que eu me esqueci agora. Ele dá o nome desse poço de Ezeque. Lá no versículo 20, ele
ele cava um poço e ele chama esse poço de Ezeque, porque ali tinha acontecido uma discussão entre os pastores de quem era aquele poço. E era claro, Abraão ele tinha feito uma aliança com o rei Abimeleque de que todos os poços que ele cavasse seriam dele e da família dele. Só que Abraão tinha morrido e Isaac ele não queria caçar briga ali naquele momento. Então ele não se impõe naquele momento de esse poço aqui é meu, ele pertence ao meu pai. E os pastores ficam discutindo de quem é o poço, é de Isaac, não, é nosso, a gente achou primeiro. Então ele coloca o nome daquele poço ali de Ezeque, que significa discussão. E talvez esse poço ele tenha sido um desânimo na vida de Isaac, porque talvez ele pensasse, poxa, era meu. Era do meu pai batalhou por isso. Isso poderia gerar nele o desejo de eu vou voltar para minha casa, ou então eu vou para o Egito. Lá no Egito isso aqui não vai acontecer. Porque essa é a nossa tendência. Na primeira dificuldade, na primeira discussão, a gente fala, não, isso aqui não é para mim não. Eu vou para o Egito. Eu cansei disso aqui. Só que Isaac, ele persevera cavando poços. Ele não desiste. E o inimigo das nossas almas, ele vai tentar te coagir, meu irmão. Ele vai tentar te coagir. Ele vai tentar causar discussão no seu poço, para saber se o poço é seu ou se o poço não é. E a intenção dele, ao te coagir, é fazer com que você recue. É fazer com que você abaixe as armas e fale, tudo bem, o poço é seu, toma aqui. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus está chamando uma geração que se posiciona. Deus está chamando homens e mulheres que se posicionam no lugar de... Esse poço foi o meu pai que cavou. E ele é meu por direito. E você pode entulhar ele quantas vezes você quiser. Mas eu vou continuar desentulhando ele. Então, o inimigo, ele tem tentado te coagir. Ele tem tentado te manipular. Mas a palavra de Deus nessa noite para você é resista. Que Paulo diz, resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Uma hora ou outra ele vai ter que recuar, uma hora ou outra ele vai ter que dar ré para trás. Não, dar ré para frente não tem como. Tem como? Atrapalhei o vídeo. Desculpa. Uma hora ele vai ter que arredar, gente. E... assim como ele nos ganha muitas vezes na persistência, é na persistência que ele vai perder também. É quando nós decidirmos, não, eu não vou arredar para suas acusações. Lembra de Davi? Quem é você que está tentando coagir o meu Deus? O gigante filisteu, ele tenta afrontar o povo de Deus. E Saul, cheio de poder, cheio de homens, cheio de armas, era um medroso, não conseguiu ir à frente de batalha. Até que chegou um menino que ninguém dava nada por ele, mas ele era cheio de ousadia e coragem. E ele disse, você não vai afrontar o Deus que eu sirvo, porque hoje mesmo o Deus que eu sirvo vai te entregar nas minhas mãos. E ele não sai dali, ele não sai do campo de batalha, até que ele tivesse a cabeça do gigante. Tentam colocar armadura, tentam colocar coisa que não cabia, e ele diz, não, eu não vou vencer com isso não, ele vai vir contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ele em nome do Senhor. Então, eu não sei quais poços da sua vida estão tentando entulhar, mas eu tenho certeza que o inimigo ele está tentando te coagir em áreas da sua vida. Ele está tentando fazer com que você retroceda, ele está tentando fazer com que você desista.
Mas a atitude de Isaac, ela nos ensina muito. Entulharam o primeiro poço, ele foi lá e abriu o segundo. Você lembra dos 12 espias de Jericó? Quem será que nós estamos sendo? Nós estamos sendo os 10 que chegaram com, a terra é boa. Tem cacho de uva que tem que 2 pessoas carregarem. A terra é maravilhosa. Ela mana leite e mel, mas os gigantes que estão lá são indestrutíveis. Será que nós estamos olhando com esse olhar de desistência? Ou nós estamos sendo como Josué e Caleb que falaram, não, isso aí tudo é verdade, tem gigante, mas se tem gigante, a gente vai vencer. Se tem muralha, a gente vai derrubar. Qual tem sido a nossa atitude perante as dificuldades? Isaac, ele poderia agir como um mimadinho do papai. Entulharam o meu poço. Poxa, que triste. E agora? O que eu vou fazer? Mas ele não tem essa atitude. Ele simplesmente se levanta e vai cavar o segundo poço. Isaac cava o segundo poço e esse poço também gera confusão. Esse poço ele também gera discórdia. Mas o que nós entendemos com esse segundo poço é que nós precisamos continuar cavando. Nós precisamos continuar cavando. E eu tenho certeza que o que motivou Isaac a continuar cavando era a certeza de que havia uma promessa sobre a vida dele. Ele não continuaria cavando por cavar. Ele simplesmente continuou cavando porque ele sabia, o Deus do meu pai, ele me prometeu que ele me daria essa terra por herança. O Deus do meu pai, ele me prometeu que ele estaria comigo. Você precisa continuar cavando, mas você precisa continuar cavando apegado a uma promessa. Senão, se você for somente pelo seu entusiasmo, eu sinto lhe informar, mas um dia o entusiasmo acaba, o que permanece é a promessa. Sabe, um dia o fogo da paixão, ele começa a esfriar, e o que faz com que nós o acendamos novamente é a certeza de uma promessa. Se você for apenas pelo entusiasmo e pelo vamos lá incendiar o sertão, vamos, na caravana, uhul! Depois você volta e passa o ano inteiro sem falar de sertão. Se você não se apegar a uma promessa de que Deus tem algo, literalmente, para aquele lugar, você age pelo entusiasmo e um dia o seu entusiasmo acaba. Então, a gente percebe ali que Isaac, ele continua cavando porque ele tinha uma promessa sobre a vida dele. E é isso que Deus quer de você nessa noite. Continue cavando, porque existe uma promessa sobre a sua vida. Continue desentulhando os poços, porque existe uma promessa divina sobre a sua vida. E eu imagino, Isaac ali cavando, e eu penso muito no que o salmista ele diz em Salmo 34. No Salmo 34, que... Ai, minha Bíblia é muito grande. Olha lá, eu passo. Eu penso muito no que o salmista diz em Salmo 34, que ele diz assim:
Eu bendirei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, e os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Eu engrandecerei o Senhor comigo, e juntos exaltaremos o seu nome. Eu busquei o Senhor, e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Pois os que olham para ele estão radiantes de alegria. Jamais mostrará decepção o rosto daqueles que olham para o Senhor. Eu imagino Isaac desentulhando aqueles poços com o rosto cheio de alegria. Eu imagino Isaac desentulhando aqueles poços, dizendo: eu continuarei bendizendo ao Senhor, eu continuarei bendizendo ao Senhor. Porque a Bíblia é clara, jamais se achará frustração no rosto daqueles que continuam olhando para o Senhor. As lutas, elas podem vir, as dificuldades podem chegar na nossa porta, porque nós não estamos no céu, nós não estamos inertes a isso, mas a grande verdade é que, embora as dificuldades venham, no nosso rosto jamais se encontrará frustração. Os que olham para o Senhor estão radiantes de alegria, independente do que está acontecendo, independente das notícias. Aqueles que mantêm os olhos fixos no Senhor continuam radiantes e bendizendo ao Senhor. Então, esse poço, esse segundo poço, eu imagino Isaac cavando, talvez com muito medo de entulharem de novo, mas com o coração cheio de alegria, porque ele tinha a oportunidade. E se alguém tentasse entulhar de novo, ele tinha outros para cavar. Então, eu queria que você nessa noite entendesse que as dificuldades e as lutas e os entulhamentos de poços, eles vão acontecer, mas continue cavando. Continue cavando, continue perseverando. Vai valer a pena. Vai valer a pena o esforço. Continue cavando. Laísa, mas a gente vai cansar. Um dia a gente cansa. Mas a gente não acabou de dizer: até que o Senhor venha, eu não vou descansar. A gente declara coisas e depois a gente é pego nessas coisas e Deus fala: não, mas você falou isso lá, ó. Então, não deixa que o cansaço, as más notícias façam com que você desista do seu poço. Continue cavando. Continue acreditando que Deus tem uma promessa sobre a sua vida e se apegue a ela. Se apegue a essa certeza, se apegue a isso. Se apegue à certeza de que um dia o Senhor virá. Se apegue a essa certeza. Se você não tem uma promessa terrena para se apegar, se apegue à maior das promessas. Ele disse: eis que eu venho em breve. E lá, quando nós estivermos lá, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Então, se apegue a essa promessa. Se apegue ao fato de que Jesus morreu por você. E o que nós fazemos nessa vida não é nada perto do sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Sabe, cavar um poço, continuar persistindo, não é nada perto da obra gloriosa e grandiosa que o Senhor fez na cruz. Se você parar para pensar, o que nós fazemos é um mínimo. Continuar acreditando, continuar persistindo. Mesmo que as más notícias cheguem, continue cavando. Porque existe uma promessa sobre você, existe uma promessa sobre a sua vida. E o terceiro ponto
Quando Isaac ele cava, né, o terceiro poço, ali finalmente ele encontra descanso. No versículo 22 diz: Isaac partiu dali e cavou ainda outro poço. E então não se desentenderam por causa dele. E por isso ele o chamou de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos deu espaço e vamos prosperar novamente nessa terra. Depois ele subiu dali e foi para Berseba. E o Senhor apareceu-lhe na mesma noite e disse: eu sou o Deus do teu pai Abraão. Não temas, porque eu estou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Quando Isaac ele cava esse terceiro poço, que ele chama de Reobote, e ele diz: nossa, aqui Deus vai me fazer prosperar. Finalmente eu encontrei o descanso, eu encontrei um lugar. Deus o chama para subir dali. Não é engraçado que quando parece que está tudo bem na nossa vida, está tudo encaminhadinho. Nossa, finalmente um poço que não entulharam. Deus fala: muito bem, mas vem para cá, vem para Berseba agora. E ali em Berseba, Deus tem um encontro com ele. E ele reafirma a promessa que ele tinha sobre a vida de Isaac. Eu sou o Deus do teu pai. E eu acho muito doido isso. Porque é muito fácil nós afirmarmos assim: o Deus do meu pai, o Deus dos meus antepassados. Como nós dizemos, né, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. E Isaac ele teve a oportunidade de ouvir de Deus: eu sou o Deus do teu pai. Já pensou nisso? Um dia seus filhos receberem uma promessa de Deus e escutarem: eu que estou falando contigo sou o Deus do teu pai. E ele recebe novamente esse chamado à promessa e ele é convidado a estar mais próximo do Senhor nesse novo tempo. Então, nós percebemos, e ele levanta um altar de adoração ali em Berseba, ele cava outros poços. Só que eu não quero focar nessa parte. O que eu quero concluir com você nessa noite? Talvez você que está aqui, você conhece a minha história e você saiba, você pense assim: para a Laís é muito fácil falar, olha de quem ela é filha. É muito fácil ela falar para continuar cavando. Ó a igreja que o pai dela deixou aqui. Talvez você pense isso. Talvez, para você que não me conhece, meu nome é Laísa, e eu sou filha dos pastores presidentes dessa igreja que atualmente estão lá no sertão da Bahia. E talvez você não teve a mesma história que eu. Talvez você não nasceu em um lar onde alguém cavou poços para que você pudesse se deliciar da água. Mas a certeza que nós temos nessa noite é que alguém precisa começar a cavar. Se na sua família ninguém cavou poços, porque Isaac ele se beneficia dos poços que seu pai tinha cavado. Se na sua família ninguém cavou poços para você, comece a cavar para as próximas gerações. Eu queria... Tem como reproduzir o vídeo aí que eu coloquei? Se eu amo a mensagem até morrer, eu
proclamar. Isso aí. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Cristo veio dos altos céus, veio do mal salvar-nos. Dado foi pelo amor de Deus em nossa redenção, sem pagarmos nada, vida nos é dada, só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Sim, eu... Esse é o meu avô Marcelino, tem o mesmo nome que o meu pai, e ele está acometido pelo Alzheimer. E a única coisa que ele se lembra é de como louvar ao Senhor. Talvez você pense, para ela é fácil, mas esse homem precisou começar a cavar para que hoje eu pudesse ter acesso a essa água. Esse homem cavou, o meu pai cavou, e hoje eu tenho a missão de continuar cavando, para que os meus filhos e as gerações que vierem após a mim, elas continuem tendo acesso à água. E o que eu quero te dizer nessa noite é, se você não teve ninguém que cavou por você, comece a cavar pelas próximas gerações. Continue cavando, porque os seus filhos terão acesso a esses poços. Continue cavando, porque um dia alguém vai dizer: eu estou aqui hoje porque o meu pai, o meu avô não deixou de cavar. Eu estou aqui hoje porque o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, a minha tia, ele não desistiu. E talvez você está aqui e você tem um filho ou uma filha que está perdido, que talvez para você não tenha nem saída. Mas o que eu te digo nessa noite é: continue cavando, continue perseverando em oração, continue deixando aos pés do Senhor aquilo que só Ele pode fazer. O nosso trabalho é continuar cavando. E como eu disse, as más notícias elas vão vir. Os entulhadores de poços, eles vão aparecer. Mas se você estiver apegado a uma palavra, não se achará decepção no rosto daqueles que olham para o Senhor. Não se achará frustração no rosto daqueles que olham para o Senhor. Pode estar difícil? Pode. Mas eu não vou deixar o meu rosto se frustrar. Tá cansativo, tá? Mas eu não vou deixar a frustração me vencer. Eu continuarei cavando. Eu continuarei cavando. Eu continuarei cavando. Coloque-se de pé no seu lugar. Eu não sei quão difícil está para você continuar olhando para o Senhor. Eu não sei quão difícil está para você continuar cavando com a certeza de que um dia valerá a pena. Mas assim como Isaac finalmente encontrou Reobote, nós sabemos que valerá a pena.
Nós sabemos que um dia toda essa dor será trocada em glória. Então continue olhando para o Senhor.